Quero relembrar a vocês um evento tão difícil que aconteceu na Igreja do Senhor. Agora, em fevereiro, nós temos o triste aniversário da execução dos 21 cristãos coptas, né, um dos quais, inclusive, era recém-convertido. Eram 20 cristãos coptas egípcios que, em 2015, foram capturados pela organização terrorista Estado Islâmico, e um ganês que, na verdade, se converte ali em meio a toda essa crise. Ele vê a fé dos cristãos e que isso sirva para nós de lição, né? Como o exercício da nossa fé, o nosso amor a Deus, como ele é capaz de impactar a ponto de o exercício do nosso amor ser um arado da terra, para que outros, tendo a terra arada pelo exercício do nosso amor, sejam também alcançados pela graça do Senhor. Este homem ganês, ele se converte ali ao cristianismo no meio daquela crise, porque ele vê tamanha fé desses homens cristãos que se recusam a negar o Senhor, porque a estes homens foi dada a opção: neguem a Cristo, façam uma confissão a Alá, porque o Estado Islâmico prega a Sharia, né? A lei do Alcorão de Maomé a todas as populações, mesmo as civis, de maneira compulsória, de maneira obrigatória, sob pena de sofrer consequências também trazidas no Alcorão, e a interpretação deles é uma interpretação radicalizada de que aquele que não confessa a Alá, portanto, é um inimigo de Alá, e todos os inimigos de Alá precisam ser derrotados na Guerra Santa, na Jihad. Né? Então, eles são chamados também de jihadistas, porque eles entendem que estão em guerras contra todos os que não são de Alá. E nessas organizações terroristas, ser jihadista significa preciso matar todos os inimigos de Alá. Então, eles pregam o homicídio de todos os não muçulmanos, de todos os não islâmicos. E durante o período em que aproximadamente 2 meses, né? Alguns deles foram capturados e ficaram durante 2 meses, outros ficaram um tempo menor, mas durante estes 2 meses, que aqueles que ficaram mais tempo sob o poderio do Estado Islâmico estiveram capturados, eles foram sendo paulatinamente torturados e mais torturados, foram obrigados a carregar em região praticamente desértica peso a ponto de se desidratarem, de cair, e foram espancados. A morte deles foi ensaiada 2 vezes, então eles sabiam que seriam decapitados, uma morte terrível, uma morte brutal, decapitados em frente às câmeras. Foram feitos 2 ensaios de como seria esta execução e de como seria a filmagem, porque eles fizeram uma produção audiovisual da morte destes cristãos, e mesmo assim estes cristãos não negaram a Cristo. E eles morreram orando. Então, o vídeo é terrível, não recomendo que ninguém assista, porque nós não precisamos disso, né, desta situação, mas quando este vídeo saiu, na época, eu tive o desprazer de assisti-lo, e você consegue ouvir quando estes homens são feridos com as facas que cortam as suas cabeças. Quando eles começam a ser feridos, você consegue discernir, inclusive, alguns deles gritando Rabi Yeshua, que significa Mestre Jesus. E este testemunho de fé destes homens que permaneceram fiéis ao Senhor até o fim, e o Senhor nos diz isso, né? Aquele que perseverar até o fim, né? Este será salvo, este permanecerá com a sua coroa da salvação. Este testemunho serviu como exemplo para os cristãos do mundo inteiro, porque ao redor desta causa, da tristeza e do luto desta causa, que é um ataque à igreja como um todo, cristãos de tudo quanto é denominação diferente que existe no mundo, teve unanimidade em relação a que precisamos nos preocupar com a igreja sofredora, com a igreja perseguida, e que este é um exemplo de exercer o amor a Deus sobre todas as coisas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Portanto, hoje é possível até dizer que, embora o Estado Islâmico tenha tentado aterrorizar os cristãos,
porque o Estado Islâmico, inclusive, faz uma ameaça dizendo: vocês do Ocidente, vocês que são da nação da cruz, eles nos chamam de nação da cruz, é isso que vai acontecer com vocês que são da nação da cruz? Mas veja o que o Senhor fez a partir desta tristeza. O Senhor usou isto em favor da sua própria igreja. Hoje, a fé inabalável destes homens se tornou um modelo, de alguma maneira, de perseverarmos no mundo contemporâneo em locais onde o cristianismo é proibido e onde é perseguido de maneira radical, inclusive com a morte daqueles que creem em Cristo. E por isso digo a vocês, esta é uma memória importante, nós lembrarmos daqueles que foram martirizados, perseguidos como parte da igreja perseguida do Senhor, e que nós venhamos a interceder pela igreja perseguida. Que aqueles que estão em locais onde viver o cristianismo é um risco para a própria vida, recebam as nossas orações como cooperadores deles em oração. E lembrando que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se nós temos esta fé de que a palavra do Senhor é verdadeira e de que nós somos justificados, e, portanto, a oração de um justo inclui a nossa oração, né? Que fomos justificados por Cristo quando Cristo nos salvou, nós devemos orar por estes irmãos. Não só por eles, mas devemos orar também por estes perseguidores da igreja, para que eles, vendo a inabalável fé que o Espírito Santo dá como dom a todo aquele que é salvo por Cristo, eles próprios possam se questionar e, por mais duro que seja, que a sua perseguição à igreja e o testemunho da igreja do que é ser cristão de verdade sirva como arado da terra até para os perseguidores da própria igreja. E que os perseguidores da própria igreja possam ter a terra arada e se converter a Cristo também a partir destes difíceis testemunhos. E que, se possível, a igreja seja cada vez menos perseguida, tanto quanto possível no nosso tempo. Nós sabemos que as perspectivas são baixas de que a igreja seja cada vez menos perseguida, porque nós temos uma promessa de que, quando estivermos ali às portas da chegada de Cristo, haverá uma perseguição tamanha que, diz a palavra do Senhor, se estes tempos não fossem abreviados, e caso isso fosse possível, porque não é, até mesmo salvos apostatariam. Mas não é possível que o salvo apostate. Mas veja, o que a palavra está nos dizendo é que a perseguição chegará ao limite do possível. Mas quem sabe, não sabemos se Cristo já está para vir aqui na nossa geração, se será em outra geração futura, quem sabe nós tenhamos uma geração que possa ser um intervalo, né, um pouco mais efetivo na atuação do espírito do anticristo que já opera no nosso mundo. E que, quem sabe, a igreja, o reino de Deus já vindo, opere com tamanha grandeza, porque o Senhor também nos diz que faríamos obras maiores. E o fazer obras maiores certamente quer dizer geograficamente também maiores, né? Cristo operou ali os seus milagres, as suas maravilhas e sinais e fez a sua pregação em um território limitado. O território que era do antigo reino de Israel e nos territórios lindeiros, né, nos territórios vizinhos ao território do antigo reino de Israel. Mas ele nos mandou pregar o evangelho até os confins da terra e nos disse que faremos obras maiores. Então, que a igreja consiga chegar a estes locais mais difíceis. Quem sabe consigamos saquear o inferno no meio dos grupos como Estado Islâmico, como Hezbollah, entre outros tantos grupos que têm como parte do seu lema afrontar, confrontar e querer derrotar a igreja através do homicídio de cristãos, né, do terrorismo praticado contra cristãos. Quem sabe? Mas o nosso dever é orar, já que o nosso amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que nós consigamos sempre nos lembrar dos nossos irmãos que estão em situação muito mais difícil do que a nossa. Vamos orar para esses irmãos? Senhor Jesus, nós apresentamos aqui em oração a igreja perseguida, a igreja sofredora do Senhor. Nós clamamos pelo Senhor nos locais mais difíceis para o exercício do cristianismo, mais difíceis para o evangelismo do mundo. Nós clamamos pelo norte da África,
nós clamamos pelo Oriente Médio, nós clamamos pela Ásia Central, nós clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor alcance os grupos minoritários, as nações ainda não alcançadas deste mundo, Senhor Jesus. Nós clamamos que entre as nações não alcançadas, o Senhor faça o teu saque do inferno, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vá tirando, Senhor, destes grupos terroristas, destes grupos que querem afrontar ao Senhor, que não compreendem quem o Senhor é, que têm uma visão distorcida sobre quem é Jesus, pois tiram a versão de Jesus do Alcorão e não do Novo Testamento. Senhor Jesus, clamamos que estes grupos sejam alcançados, clamamos que estas vidas sejam convertidas, clamamos, Senhor Jesus, que homens homicidas venham a se tornar grandes bênçãos no seio da igreja, que homens outrora homicidas venham a se tornar evangelistas. Clamamos, Senhor Jesus, que uma obra semelhante à que o Senhor fez com Saulo de Tarso, que era um grande perseguidor da igreja, mas se tornou um grande evangelista e missionário e apóstolo do Senhor, usado para alcançar os povos não alcançados, que uma obra como esta seja feita no nosso tempo, Senhor Jesus, que jihadistas, que terroristas, que inimigos da nação da cruz sejam alcançados, sejam convertidos, sejam revertidos em bênçãos, se tornem, Senhor Jesus, a habitação do Senhor, sejam limpos, purificados, sarados das suas transgressões e do seu modo torto de pensar, para que se tornem homens de Deus e sejam eles próprios evangelistas também em meio a estes grupos tão difíceis de alcançar, Senhor Jesus. Nós clamamos pela conversão de terroristas, homicidas e jihadistas que atuam neste mundo, inimigos da igreja, Senhor Jesus. Clamamos também para que o Senhor dê livramento e proteção à tua igreja nos países perseguidos. Nós temos apresentado aqui no nosso Ministério Cristianismo e Epígrafe alguns lugares específicos e queremos relembrar aqui, Senhor Jesus, o norte da Nigéria, queremos relembrar aqui o Sudão, queremos relembrar aqui o Paquistão, queremos relembrar aqui também o Irã, queremos relembrar aqui o interior do Vietnã, Senhor Jesus, queremos relembrar aqui a Malásia, queremos relembrar aqui a China, países que já apresentamos em outras ocasiões aqui perante o Senhor. Clamamos, Senhor Jesus, que os teus missionários, evangelistas, pastores, doutores na palavra, todos os teus obreiros que trabalham nestas localidades, encontrem, Senhor, uma saída, um livramento, que eles tenham a sua rigidez física e a sua rigidez psíquica preservadas enquanto praticam a obra do Senhor. Clamamos por proteção para a tua igreja, Senhor Jesus, para todos aqueles que creem. Clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor dê livramento, Senhor, que o Senhor dê escape a todos aqueles que têm sido perseguidos por amor do teu nome e que o Senhor também atue nos nossos corações para que nós também estejamos todos preparados, mesmo nós que vivemos no Ocidente, em locais de menos perseguição ou nos quais não há perseguição frontal, que nós também estejamos preparados para sabermos perseverar e não negar o teu nome, mesmo em face das maiores ameaças e diversidades, Senhor Jesus. Dê-nos esta ousadia de dia, talvez, se formos confrontados com a ameaça à nossa própria vida, ou à nossa própria família, ou ao nosso próprio bem-estar, nós saibamos permanecer apegados ao teu nome. É o que te pedimos em nome do Senhor mesmo, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Deus, a nossa razão de viver. Amém.